Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, dá pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Eu vou estar perguntando para quem não passar de conversar. Vamos fazer as artes aqui, né? Boa noite a vocês. Boa noite. Isso. Todo mundo aqui é velho de casa, né? Política divina aqui do livro Linha de Luz. Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve Jesus. Lucas, capítulo 22, versículo 27. O discípulo sincero do Evangelho não necessita respirar o clima da política administrativa do mundo para cumprir o ministério que lhe é cometido. Governador da terra entre vós, para atender aos objetivos da política do amor, representou, antes de tudo, os interesses de Deus junto do coração humano, sem necessidade de portarias e decretos, respeitáveis embora. Administrou servindo, elevou os demais, humilhando a si mesmo. Jesus não vestiu o traje do sacerdote, nem a toga do magistrado. Amou profundamente os semelhantes, e nessa tarefa sublime, testemunhou a sua grandeza celestial. Que seria das organizações cristãs se o apostolado que lhes diz respeito estivesse subordinado a reis e ministros, câmaras e parlamentos transitórios? Se desejas penetrar efetivamente o templo da verdade e da fé viva, da paz e do amor com Jesus, não ouvides as plataformas do Evangelho Redentor. Ama a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração e entendimento. Ama o próximo como a ti mesmo. Cessa o egoísmo da animalidade primitiva. Faz o bem
aos que te fazem mal. Abençoa os que te caluniam e perseguem. Ora pela paz dos que te ferem. Bendize os que te contrariam o coração inclinado ao passado inferior. Reparte as alegrias do teu espírito e os dons de tua vida com os menos afortunados e mais pobres do caminho. Dissipa as trevas, fazendo brilhar a tua luz. Revela o amor que acalma as tempestades do ódio. Mantém viva a chama da esperança, onde sopra o frio do desalento. Levante os caídos. Seja a muleta benfeitora dos que se arrastam sobre legiões morais. Combate a ignorância, acendendo lâmpadas de auxílio fraterno, sem golpes de crítica e sem gritos de condenação. Ama, compreende e perdoa sempre. Dependerás, acaso, de decretos humanos para meter mãos ao outro? Que lindo, hein? Será que a gente precisa de alguma coisa humana para a gente fazer isso tudo que ele falou? Lembra-te, meu amigo, de que os administradores do mundo, eu sempre consumo, são, na maioria das vezes, veneráveis prepostos da sabedoria imortal, amparando os potenciais econômicos, passageiros e perecíveis do mundo. Todavia, não te esqueças das recomendações traçadas no Código da Vida Eterna, na execução das quais devemos edificar o reino divino dentro de nós mesmos. Olha que interessante, né? Quer dizer, aqui no final ele fala que nós precisamos respeitar os prepostos, né, da sabedoria imortal, que são os políticos, né, que a gente está falando dos administradores do mundo, mas que nós precisamos, eles amparam os potenciais econômicos, que são passageiros e perecíveis, nós precisamos deles, mas não podemos nos esquecer que o reino de Deus depende só de nós. A lei maior é sempre essa aqui de dentro, do amor, de fazer, né? Não precisa explicar muito, né, gente? Ficou muito claro que a política divina, ela não vê regras materiais, não vê dinheiro, ela vê apenas o amor. Né? É isso que ela vem fazer para nós. Nos ensinar a amar. Amar nós mesmos, amar quem está do nosso lado, amar quem está distante, amar a vida. Né? Amar a natureza, amar o todo. Então, que a gente possa aí, então, exercitar o amor. Né? Eu comecei, né? A gente começa sempre da linha de luz. Boa noite para quem chegou depois aí. Hoje o Ricardo vai falar para nós, né? Eu queria só dar um avisozinho aqui, antes, que estamos precisando de sacolinhas de plástico. Estou colocando no grupo, vocês me perdoem, mas eu vou colocar, porque a gente esquece. Então, eu me comprometi a divulgar. Então, estamos precisando de sacolinhas de plástico, que às vezes a gente joga fora. Então, tragam toda quantidade para nós. É útil, nós gastamos mais de 180 por semana. E elas não são tão boas assim, né? O Somos falou, elas agora estão cada vez mais finas, mas a gente, às vezes, a gente tem em casa, se tiver muito tempo, ela vai estar piorzinho, mas quem puder nos colaborar com a gente, pedir vizinhança, amigo, familiar, né? Mandar aquele postzinho lá do grupo dos amigos. E, como sempre, fazer a nossa campanha do Quilo em Casa, os nossos amigos, familiares, porque também doamos muitos alimentos aqui toda semana. São 90 famílias assistidas ou mais um pouquinho, dependendo da semana. Toda semana leva um alimento, pão para casa no domingo. E a gente conta com a ajuda de voluntários, né, campanhas e com as campanhas que cada um faz na sua família. Tá bom? Então, vou passar a palavra para o Ricardo, que vai falar sobre bem-aventurados de coração. Você pode ir no supermercado e pedir nova, que eles dão. Eles deixam pegar quantos quiser. Onde fica, você pode ir.
Boa noite, pessoal. A paz do nosso mestre amado Jesus esteja presente nesse centro, com todos vocês e todos os seus familiares. Assim seria, né? Bom, dando continuidade ao que a gente sempre faz aqui às quartas-feiras, né? Sobre o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos falar sobre esse título, né? Bem-aventurados os puros de coração, Jesus, que deixou essas palavras para nós através do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 8. E onde é o título do capítulo 8 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente vai começar agora. Esse Evangelho ele é dividido em 5 subtítulos, que são esses aí: simplicidade, pureza de coração, pecado dos pensamentos, adultério, verdadeira pureza e mãos não lavadas, escândalos, se a nossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Vou tirar a máscara aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil vocês me entenderem. E, por último, a instrução dos Espíritos. Nós estamos iniciando esse capítulo, então nós vamos falar desse primeiro subtítulo aqui, que é a simplicidade e pureza de coração. Pode? Claro. Eu achei que ficava Tá tranquilo? Então vamos lá. Simplicidade e pureza de coração. Bem-aventurados que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Que a gente acabou de ver agora, escrito em Mateus, capítulo 5, versículo 8. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que as tocassem. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhe apresentavam, Jesus veio, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai vir a minhas criancinhas e não as repressais, porquanto o reino dos céus é para aqueles que lhe as temeiam. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abençoar, depois de as abraçar, abençoou-as e impondo-lhes as mãos. Escrito em Marcos, capítulo 10, versículo de 13 a 16. Bom, como todo mundo aqui já sabe, como o amigo falou, todo mundo aqui veio de casa, mas nós estamos fazendo a divulgação também pela internet. Só para esclarecer, o Evangelho segundo o Espiritismo não é um Evangelho novo, né? Pelo contrário, ele pega o Evangelho, algumas partes do Evangelho de Jesus, né? E coloca, como a gente está vendo essas passagens aqui, coloca no início dos capítulos, para que Kardec explique essa passagem através da luz da doutrina espírita. Tá? E vamos tentar entender o que é que a espiritualidade, juntamente com Kardec, venha nos mostrar o que está escrito aqui nessa passagem do Evangelho de Mateus e de Marcos. Bom, antes da gente aprofundar no assunto, nós precisamos entender o que significa um coração puro e um coração não puro. Um coração manchado ou um coração em nódoas, né? A gente fala, antigamente o povo achava que era um nódoa na camisa, né? E até mesmo hoje a gente fala um coração maculado, né? Nós temos muita gente, escuta muito falar do Sagrado Coração Imaculado de Maria, né? O que significa? Imaculado é não manchado, não sujo, puro, sem pecado, né? Então, o coração maculado, o que seria isso? Bom, nós sabemos que nós nascemos, do ponto de vista espiritual, simples e ignorantes, né? Todos nascemos iguais. É a lei da igualdade, né? Deus não dá a ninguém um caminho diferente do outro, nada, uma condição de nascimento melhor do que a outra, do ponto de vista espiritual. Tá? Então, na verdade, nós somos criados. Nós somos criados, nascemos do ponto de vista espiritual em termos de criação do Espírito, exatamente. E o que acontece?
através de duas leis muito importantes, leis naturais, leis da natureza, leis de Deus, Deus fala para nós quando nós vamos criar, falou para nós quando nós somos criados. Vamos crescer, vamos caminhar para poder crescer, para poder evoluir, para poder você, por suas próprias pernas, encontrar a verdadeira felicidade. Esse é o sentido da vida, né? Senão não tinha justificativo por que nos criados. Se colocasse a nós como felizes, né, não tinha sentido, tá certo? Só que o que acontece? Através dessas duas leis importantes, que é da leis da natureza, leis próprias, leis de Deus, que é a lei do livre-arbítrio, que nada mais é que um presente que Deus nos dá, para que a gente possa caminhar com as nossas próprias pernas e termos a condição de escolhermos o que a gente quer, tá? A lei do livre-arbítrio. E através da lei de causa e efeito, então o plantio significa que é livre, mas a colheita ela é obrigatória. Tá? Então tudo que a gente faz tem uma repercussão. Tudo que a gente faz que é uma ação, tem uma contra-reação. Tá? Então a lei de ação e reação, lei de causa e efeito é a mesma coisa. Então através dessas duas leis, infelizmente a gente vai se desvirtuando às vezes, do caminho que é necessário a gente seguir. Do caminho que Jesus veio aqui nos mostrar. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Né? O caminho que a gente deveria seguir, de certa forma, reto, para a gente chegar, vamos dizer assim, mais depressa até Deus, que é a nossa verdadeira felicidade, enxergar Deus em coisas simples, né? Não enxergar propriamente a figura de Deus, mas Deus nas coisas, nas pessoas, né? A gente acaba se desviando desse caminho. E a gente acaba manchando o nosso coração. Né? E manchando com o quê? Manchando com as nossas faltas, com as nossas falhas, com as nossas fraquezas, com os nossos vícios milenares, porque nós somos espíritos criados há muito tempo. Então, e quais são esses tipos de vício, quais são essas manchas, esses pecados, entre aspas, né? Nós não dizemos, na doutrina espírita, venha-se a bem dizer a palavra pecado, mas serve bem nessa situação. Quais seriam essas manchas que vai tapando o nosso coração? Por exemplo, o egoísmo é uma delas? Sem dúvida. Tá? O egoísmo e o orgulho são, inclusive, as principais chagas da humanidade, que Kardec, através da espiritualidade, vem a nos mostrar. Né? Através dessas duas manchas, né? Existem outras tantas que vêm junto com elas. Né? Os maus pensamentos, a vaidade, o desejo de vingança, a tristeza, a rudez, né? E a descrença, são tudo manchas que a gente vai deixando no nosso coração ao longo do nosso caminhar e que, infelizmente, a gente desvia do caminho fazendo com que isso acontecesse. Bom, e como é que faz para a gente poder limpar esse coração? Pois Jesus falou para nós que é o caminho, a vida e a luz, né? Como é que a gente precisa, como é que a gente tem que fazer para poder encontrar a Deus? A gente tem que ter o coração puro. Então a gente não pode encontrar a Deus com o coração dessa forma. E como que a gente vai limpar esse coração? Fazendo o oposto do que está aqui. Tentando transformar esses vícios, tá? Em essas dificuldades, essas falhas, em virtudes. Tá? Então, no lugar do egoísmo, a gente colocar a humildade. No lugar do orgulho, a simplicidade. Os maus pensamentos podem ser substituídos pelos bons pensamentos, vamos dizer que uma inocência de pensamento, né? Não julgamento. Não julgamento, perfeito. A vaidade pela modéstia, o desejo de vingança pelo perdão, né? A tristeza pela felicidade, pela alegria, e a rudez pela generosidade e a descrença pela fé. Né? Então aí a gente conseguiu, de certa forma, limpar esse coração. Pode falar. Seria importante a gente também lembrar que a primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar essas manchas dentro. Conhecer a nós próprios, né? Conhecer essas manchas, porque muitas das vezes ficamos iludidos, né? Achando que estamos agindo certo, que estamos no caminho do bem.
É o primeiro passo, né, É o Ney? primeiro passo. Quando a gente reconhece, porque quando a gente não sabe que a gente está errado, a gente não tem condição de limpar o coração. Mas quando a gente reconhece, fala o que a gente chama de autoanálise, né? Então é muito importante isso que a Inês está falando para nós. Os físicos também, né? Quando a Exatamente. pessoa cai em si e vê que está se prejudicando e prejudicando o próximo, Sem dúvida ele não nenhuma. vai... Seria o vício do cigarro, do álcool, das drogas, né? Do sexo, da comida em excesso, os excessos de toda a natureza, né? Exatamente, perfeito. A gente poderia manchar esse coração de vários vícios, de várias formas. Esse aqui é só um exemplo. E quando a gente olha essas características aqui, o que a gente lembra? Claro, porque ele tem um coração puro, mas de acordo com o exemplo que ele nos deu, exatamente. Né? Por isso que ele deu esse exemplo. Uma criança é um ser extremamente humilde, né? Não tem pretensões maiores em idade, extremamente simples, não tem vaidade. Às vezes a gente vê que tem filho pequeno, às vezes não quer colocar uma roupinha mais bonitinha, tem gente que fica colocando isso na cabeça de qualquer jeito para ir em qualquer lugar, tá bom demais. Então eles não têm esse tipo de maldade, né? De maus pensamentos. O que a pessoa vai pensar de mim, vai achar de mim, de pensar mal das outras pessoas também, a inocência que a gente coloca aqui, a inocência de pensamento. A criança extremamente, ela perdoa com facilidade, briga com facilidade também, a gente vê muito isso, né? Às vezes em brigas entre irmãos, mas passa 10 minutos e já estão abraçados, se beijando, né? E Está bravo, já fica bravo, aquilo ali, a gente às vezes guarda, já perdoa há muito tempo, né? Felicidade, uma característica da criança, saudável principalmente, generosidade. Às vezes você pede, ô filho, faz aquilo para mim, não sei o quê, eles fazem com maior boa vontade, vai crescendo, vai tendo mais dificuldade de fazer as coisas, né? E fé. A criança desde pequenininha, se você ensinar para ela sobre Deus, sobre Jesus, ela vai acreditar. Acredita em Papai Noel, né? Acredita em Coelhinho da Páscoa, né? Então a gente tem fé naquilo, né? Então, essas são as características que Jesus veio falar para nós, que a gente deveria se assemelhar às crianças. É aquilo que o Evangelho veio mostrar para nós, tá? Bom, mas aí vem aquela pergunta, mas a criança não é um ser milenar, um espírito que já encarnou e reencarnou várias vezes e não traz com ela aquelas imperfeições, aquelas nódoas no coração, aquelas manchas no coração? Sim, só que, vamos ver o que Kardec fala para nós, que ao aproximar-se da encarnação, o espírito entra em um estado de perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono, durante a qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. Todos os seus ensinamentos, sejam bons ensinamentos e maus ensinamentos, isso fica ali em estado latente. Tá? É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida, uma nova chance de, inclusive, ser melhor do que ele é, né? Que a gente vai ver um pouquinho mais para frente falando sobre isso. E para que ele esqueça, em sua nova existência, de tudo aquilo que possa entravar aquela existência. Você imagina se o espírito lembrasse do que ele foi na vida passada, das coisas que ele fez de ruim, ou então das coisas que os outros fizeram de ruim para ele, né? Ele não ia conseguir sair do lugar, não ia conseguir vencer naquela encarnação, né? E sobre ele, no entanto, ainda assim, reage o passado. Ele renasce para uma vida maior, mais forte, moral e intelectualmente, porque ele recebe essas instruções das vidas passadas e do plano espiritual, né? Mas ele é sustentado e secundado pela intuição. Intuição de tudo que aconteceu com ele nas vidas passadas, né? Então, assim, aquelas tendências que nós temos, inclusive até muitas crianças manifestam essas tendências na própria infância mesmo, né?
Às vezes você vê essas crianças prodígio que tocam piano muito bem, ou então tem a musicalidade, já tem aquela musicalidade, vem ali do nada, claro que não, isso veio de outras vidas, que aprendeu em outras vidas. Né? Continuando o que Kardec fala para nós, a partir do nascimento, as suas ideias retomam gradualmente ao seu consciente, né? Acompanhando o desenvolvimento do corpo. Podemos então dizer que durante os primeiros anos, o espírito é verdadeiramente uma criança, aquela criança que a gente mostrou ali de coração puro. Né? Ela não lembra das coisas ruins que ela praticou, do que dá as imperfeições do seu espírito, então ela é verdadeiramente uma criança. Tá? O que é o Evangelho que Jesus aponta para nós, para a gente poder se deixar vir ali as criancinhas. Né? Pois as ideias que formam a base do seu caráter ainda não se manifestaram. Durante o tempo em que os seus instintos se conservam adormecidos, o espírito é mais dócil e por isso mesmo mais acessível a impressões que podem modificar a sua natureza, mais um motivo, né, de ser criança. Né? A lei da natureza, e por que a gente tem que ser criança? Porque o nosso espírito, durante a fase infantil, se torna mais dócil e mais fácil de receber instruções nessa fase. Instruções principalmente de quem? De quem? Dos pais. Tá? O que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. Né? Aí a responsabilidade nossa, hein? Então aí vem essa pergunta. Quer dizer que os pais podem influenciar na evolução do filho? Com certeza. Com certeza. Não só os pais, mas com todos os espíritos devem, está ali grifado, foi o que estou falando, está ali na questão 208 do livro dos Espíritos, tá? A espiritualidade que respondeu isso, todos os espíritos devem contribuir para o progresso dos outros. A gente não pode ser egoísta a ponto de pensar que eu tenho que progredir, é só eu tenho que, não interessa se o outro está progredindo, não é bem isso não. É óbvio que a gente progride sozinho. A gente não depende, né, de certa forma, do nosso progresso do outro. A gente ajuda. E ajuda quem quer. Quem não quer, de repente, você não está na hora, não adianta você forçar a barra. Mas a gente deve abraçar a todos, deve ensinar a todos, não só com palavras, mas principalmente com exemplos, que o exemplo arrasta, né? A palavra modifica, mas o exemplo arrasta multidões. Né? E aí, sim, nós estamos fazendo nossa verdadeira função, de nos progredirmos a nós mesmos e aqueles que estão junto a nós. Né? E também, Ricardo, eu brinquei que podemos também atrapalhar a evolução do nosso Podemos também atrapalhar. Porque muitas vezes, em prol de um amor, excessivo, né, como a água na planta, a gente pode, infelizmente, atrasar a evolução, sim. Perfeito. Os espíritos dos pais têm por missão, tá? Então, uma das missões, que quando a gente está lá na espiritualidade, né, e a gente pede para poder encarnar, tem muita gente que fala assim, eu não pedi para encarnar, não, você não pediu, não, você implorou, você ajoelhou para poder encarnar, porque para encarnar é a coisa mais difícil que tem. A gente viu ali aquela questão da latência, de esquecimento, de estar em estado de sono. Quem já leu o livro Missionários da Luz de André Luiz, A Encarnação de Segismundo, a gente sabe perfeitamente tanto que é difícil encarnar, encontrar um doador, encontrar os pais perfeitos, que têm a genética perfeita, você passar por aquelas provações no corpo físico, entendeu? Não é fácil não, a espiritualidade isso aí, assim, tem filas, hoje em dia, inclusive, que não está até muitos, antigamente eram muitos filhos, né? A família do meu pai tinha 11 irmãos, hoje em dia é 2, então o povo está tudo lá esperando, pelo amor de Deus, gente, me ajuda aí para poder voltar, eu preciso voltar, preciso melhorar, preciso crescer, evoluir, e a encarnação é um dos principais passos para eu poder fazer isso, né? Então, uma das missões que a gente assume aqui na Terra é ser pai,
de ajudar a nós mesmos e ajudar o próximo, né? E ser pai é dar amor, é oferecer amor incondicional. Quem é pai sabe muito bem o que é isso. Só eu digo aos meus filhos e aqueles que não têm filhos, você só aprende verdadeiramente a amar quando você é pai. Você sabe o que é aquele amor do Cristo que ficou lá na cruz para nós, né? Por nós. E quando você é pai, porque você é capaz de falar assim, tira meu coração para dar para o meu filho. Se o seu filho estiver precisando de um coração novo, você é capaz de falar isso. Acaba com a minha vida e dá a minha vida já para você. Você entra na frente do carro para não deixar o carro atropelar seu filho. Então, assim, só quando você é pai, você sabe realmente o que é o verdadeiro amor. Então, nós temos essa missão, que foi a nós proposta ou que a gente pediu na espiritualidade e que a gente deve cumprir com louvor, né? De desenvolver os filhos através da educação. Gente, a gente tem que tentar diferenciar, e hoje em dia está sendo muito comum, educação de cultura. Tá? O que os professores fazem na sala de aula é dar para os nossos filhos cultura. É a função deles ensinar matemática, português, ensinar até mesmo o ensino religioso, é interessante, algumas escolas fazem também, moral e cívica, é legal, bacana, mas dizer, por favor, com licença, bom dia, boa tarde, boa noite, pedir perdão, nós é que temos que fazer, os pais é que têm que fazer. Isso é da educação, tá aqui, ó. E constituir-lhes, isso uma tarefa. É uma tarefa que a gente tem. Tornar-se-ão culpados se vierem a falhar nesse desempenho, né? Nesse desempenho, nessa missão que nos é dada. Tá? Questão 208 do Livro dos Espíritos. Bom, mediante a tudo isso que foi falado, o que serve? Para que serve então a infância? Né? Bom, os espíritos entram na vida corporal sempre para poder aperfeiçoar, para poder ser melhor. Ninguém entra na vida corporal, reencarna, pensando que já vai falhar, porque senão não entrava. Pelo contrário, eu vou lá, eu quero ser melhor do que eu estou aqui, eu quero melhorar, quero dar um passo para frente na minha escalada evolutiva. Né? A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Nessa fase é que lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão que dar conta. Assim, portanto, a infância não é só útil, é necessária, é indispensável, mas também é uma consequência natural das leis que Deus estabeleceu que rege o universo. Gente, infância existe em qualquer planeta do universo, tá? Até nos planetas evoluídos. Tá? Existe um período de infância exatamente para isso, para que sirva ainda para emoldurar e para poder evoluir mais um pouquinho. Se precisou de reencarnar, tem que ter um pedaço de infância. Às vezes a infância é até mais curta do que a nossa. A nossa, ela tem o tempo necessário que é para a gente poder formar esse caráter dos nossos filhos, aperfeiçoar. Tá? Então, gente, olha aí a importância que nós pais temos. Olha a lição dessa parte do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Tem uma história interessante, eu não lembro aonde eu ouvi essa história, me corrige aí, ou acrescenta o que eu vou falar, se alguém já tiver escutado. Às vezes, os nossos pais questionamos muito as atitudes dos nossos filhos. Muitas vezes, a Lu falou ali da questão do pai, a gente pode tanto melhorar, quanto às vezes até piorar. Mas tem muito pai que cobra, gente, o que é que eu fiz de errado? Por que meu filho faz isso? Por que meu filho está fazendo dessa forma?
Então é importante a autoconsciência, né, da gente ver se realmente fez. Se você está com a consciência tranquila de que você foi um bom pai, e mesmo assim seu filho desvirtuou do caminho, a gente é pai, a gente ama, a gente sente, isso não tem como a gente falar que ele não vai sentir. Mas fique com a consciência tranquila de que você cumpriu sua missão. Porque era característica, era para ele, às vezes, na característica espiritual dele, de seguir aquele caminho. Existe essa história que uma mãe, uma vez, ela fez esse questionamento. Ela sempre tratou o filho com muito carinho, com muito amor, dando muita educação para ele, inclusive obrigava que o filho participasse dos estudos, da doutrina, desde a infância até a juventude. Às vezes ele falava que não queria ir, e ela obrigava o filho a ir. Não, você vai. Depois ele vai seguir com os próximos passos dele, né? Ele já está na idade adulta, não tem como a gente fazer a nossa parte. Aí é por conta dele, o livre-arbítrio dele já está mais amplo, né? Então aí ele faz as escolhas que ele... Quando ele estiver sob a nossa proteção, obviamente que a gente tem que fazer de tudo para que ele faça o que a gente considera como sendo certo, né? E aí ela fez através de um pedido de orientação espiritual, ela fez esse questionamento. Porque o filho dela, na idade adulta, se desvirtuou, começou a mexer com droga, foi morar fora de casa, e assim, não estava sendo o que ela gostaria que o filho fosse. E aí a espiritualidade veio mostrar para ela, através de uma psicografia, que não, ela tinha feito muito bem a tarefa dela. Que para ela não se culpar, não, que o espírito do filho realmente foi propositalmente encaminhado para os cuidados dela, que era um espírito que tinha reencarnações uma atrás da outra, com os mesmos problemas, com os mesmos defeitos, e que ela conseguiu tirar um pouco daquela tortuosidade que estava sendo o caminho dele e desviar para as coisas de Deus. Entendeu? E que se ela não tivesse feito isso, estaria em situação muito pior. Então, por mais que a gente ache que a situação é ruim, nossa, por que meu filho enveredou por esse caminho? Não pensa que você foi ruim pai ou que você não fez a sua missão, não, porque às vezes era para dar uma situação muito diferente, muito diversa daquela. Então, que você possa, mesmo que isso tenha acontecido, que realmente isso foi bom por ter passado por você, pelas suas mãos, que a espiritualidade agradece, inclusive, o seu auxílio, a sua missão. Bom, então isso que eu acabei de falar é o ciclo da vida, né? Vamos resumir como é que funciona esse ciclo da vida. O espírito, lá na espiritualidade, plenamente consciente, esperando para poder encarnar. Ele, depois, logo em seguida, ele fica prestes, quando ele está prestes para poder encarnar, ele entra nesse estado de perturbação, perdendo pouco a pouco a consciência e entrando numa espécie de sono e de latência dos seus caracteres, do seu saber, do seu conhecimento. Aí ele reencarna. Ele tem novos pais e tem um novo ponto de partida. Na infância, que é um período de trabalho dos pais, né, de trabalho do espírito e de aprendizado, ele tem novas oportunidades para poder ser um espírito melhor do que ele já foi. Na adolescência, esse espírito já começa a assumir as suas próprias tendências, né, características de outras vidas, né? Mas dessa vez já tocado pelas influências daquela infância. Por isso que é importante nós sermos bons pais, para poder instruir bem os nossos filhos, para já mudar o caminho deles, como eu acabei de falar. E assim a vida segue, ele vai ser adulto, se ele desencarnar antes, tudo mais, até ele desencarnar e acontecer tudo isso novamente. Esse é o ciclo da vida que a gente acabou de ver. Ricardo, Oi. eu também conheço uma história verídica de que o filho conta que ele não tinha atos, né? Ele tinha aqueles ímpetos de raiva, e ele não extrapolava a violência, porque os pais obrigaram ele a ir pela evangelização e conhecer a doutrina. Aí ele lembrava
que se ele fizesse alguma coisa errada, ele comprava uma obra disso. Aí, Então, você vê, o que matava ele era aquele conhecimento que ele teve nem que durante seja, a sua infância. nem que seja pelo medo, né? Então, assim, às vezes a gente questiona, a gente não pode questionar, não existe religião melhor do que a outra, né? Existe aquela que te encaixa, que te responde mais aos seus anseios. No meu caso, dentro do Espiritismo, eu consegui ter mais respostas para aquilo que eu buscava. Mas se a pessoa está enveredando o caminho do bem, qualquer que seja a religião, todas elas levam a um lugar só, né? E tem algumas religiões que prendem muita gente pelo medo. Como acontecia no passado, né? O próprio Moisés, através das suas leis, ele tinha que criar aquele Deus vingativo, aquele Deus irado. O povo não tinha condição de entender naquela época da forma que nós temos hoje. E essas religiões, às vezes, né, o medo do inferno, o medo de não encontrar Deus, o medo de não encontrar os parentes depois da vida após a morte, faz a gente pensar muitas vezes se a gente vai enveredar para esse lado para aquele outro. Né? É muito importante isso aí. Tem uma história também do Kinzler, como é que chama? O Rossandro Kinzler. O Rossandro é um concurso, né, gente? É excelente, as palestras dele e tudo mais. Ele contando que ele também, assim, a mãe dele era muito rigorosa com a questão da educação dele e que se não fosse assim, ele tinha cometido suicídio. Não sei se vocês já ouviram isso. Ele chegou uma época lá que ele estava totalmente desvirtuado e por causa das influências da mãe é que ele não pulou de um prédio. E ele hoje é o que é para nós, né? Essa influência, boa influência que ele é, né? E, enfim, o que a gente pode tirar de ensinamento do estudo de hoje? Alguém quer falar? Antes de eu colocar aqui. Que nós precisamos praticar isso, trabalhando para que a gente se aproxime dessa alma infantil no sentido da prática, né? Da prática dessa gratidão, dessa desmacular o coração, que fazer o bem, olhar todos com amor. Parece até aquela primeira mensagem que a gente leu. Sem dúvida, a hora que você estava lendo, eu estava pensando. Que é isso, você fazer o bem, você ser limpo, ser puro de coração. Então é isso. O que ela acabou de falar. A gente aprendeu o que é pureza de coração e como nós devemos agir para atingir esse estado. Mas a gente aprendeu também sobre o estado de espírito de uma criança corporal, né? Da infância corporal, que é nessa hora que a gente deve agir. A gente vê muito, eu tenho até alguns colegas que agem dessa forma assim, não, deixa fazer, isso é coisa de criança, não, peraí, não é assim não. É nessa hora que a gente tem que educar. Porque se você for deixar para educar quando ele for adolescente, vai ser pior ainda, aí que não vai. Ele já está começando as outras características dele, ele não vai entrar na cabecinha dele. Quando adulto, então, aí que não entra mesmo. Então a gente tem que aproveitar e educar com amor, pelo amor, porque senão ele vai aprender pela dor. Se a gente não educa enquanto pequeno, às vezes o mundo vai educar ele. Como? Numa prisão, num hospital, né? Então ele vai aprender dessa forma. Você não quer isso pro seu filho, né? Desde pequeno que se torce pepino. Exatamente, desde pequeno que se torce o pepino. Exatamente. Pode falar. Agora a gente vê a contradição, né, da maioria dos pais, porque o que eles deveriam deixar a criança ser criança é nessas purezas do coração que eles não deixam. Exatamente. Aí eles já começam a rodar essa pureza e colocar as suas mazelas, né, de ensinamento para a criança. Exatamente. Maldades, né? Você não vai brincar com a tua criança, você não vai doar o que você tem. Ele vai rodando essa pureza, né, esse amor profissional que a criança tem. Aquele menino me bateu, cara. Então bate nele de volta. Né? Então ensinando a dar o olho por olho, o dente por dente, sendo que não, perdoa, que isso, não é assim não. Né? Então, exatamente, foi bom você ter tocado nesse assunto. E outro ensinamento, né? A importância que nós, pais, temos para a evolução dos espíritos. Então, que a nossa missão, não só pais, né, gente?
às vezes a gente fala pai, mãe, mas tem lá, é criado com um padrasto, com um tio, com uma avó, né? Então a importância que eles têm de fazer pessoas melhores, espíritos melhores, né? Para as próximas e futuras gerações e futuras reencarnações, inclusive. Construindo assim um mundo melhor. Né? Eles também já estão vindo melhor. Sem dúvida. Eles estão ensinando os pais. Né? Sem dúvida. A gente está vendo tantos vídeos aí das crianças não querendo comer carne, né? É. Até chora. Eu tenho muito isso no consultório, sabe? Tem dó dos Muito mais que isso, né? Muito mais. Eu vejo isso direto, aqui tem arrepio. Aí eu, obviamente, mediante esses ensinamentos que a doutrina traz para nós, eu falo para o pai, não. Os pais ficam desesperados. Meu filho com cara, vai crescendo, vai dizer, não, vem cá, vamos fazer alguns exames para ver se está tudo bem com eles. Eles não estão bem. Ele substitui. Exatamente. Falei, não, tem outros alimentos para substituir, não força não, tá legal. E muitos não comem, não é por uma questão de gostar, não, é por uma questão de amor mesmo para os animais. Não, está matando os animais, não pode. Não come mesmo, não. Essa consciência ecológica a gente vê muito. Exatamente. A facilidade que eles A têm. gente vê, eu estava na rua, e uma mãe, agora, como um menino treinando tomar um refrigerante, aí ele estava segurando, eu estava dando para essa mãe. Ela falou assim, menino, por que você está com essa latinha na mão? E ela foi, bateu no meu filho para jogar no chão. E eu fiquei assim, e ele ficou olhando para a mãe. Ela falou assim, não, joga isso. E ela bateu na mão e jogou a latinha no chão. Eu fiquei impressionada, falei, gente, até da mãe ensinar, ela tá dentro do caminho, estava segurando para o bichinho. Quer dizer, né, como que nós podemos, às vezes são mais infantis negativos, não evoluídos que os tóxicos. Exatamente. E por último, aí é uma mensagenzinha do Snoopy, né? Deixando para nós que a gente nunca perca a capacidade de se encantar com o que é simples, né? Que é a criança faz isso, né? É o que eu tinha para poder falar. Muito bom, obrigada, Graça, foi ótimo. Que a gente possa, então, né, gente, exercitar, não é fácil, mas como todos nós já somos crianças, tanto espirituais, talvez ainda somos, mas crianças fisicamente falando, que a gente tem dentro de nós esse germe, sim, desse amor, dessa gentileza, dessa gratidão, dessa pureza. Isso todos nós temos. Ninguém não tem. Verdade? Às vezes está adormecido, mas nós temos. Às vezes está manchado, como ele Está manchado. tem que limpar, né? Então, eu vou tocar uma musiquinha aqui, quantos passos também, para não meditar, não vou aplicar o passo agora. Eu vou tocar uma música e depois na próxima a gente aplica o passo. Edilei, depois vai fazer a oração para nós, né, Edilei? Deixe sua luz brilhar, pois ela está dentro de você. Conheça a ti mesmo, aprenda com os erros, um novo caminho irá começar. Não desanime, levante e recomece a andar. Abra um sorriso e tudo irá se transformar. Deus é a força que irá lhe sustentar. Abra seu coração, Ele vai te guiar a senda sua luz. Juntos de mãos dadas vamos trabalhar para regenerar. Aceite sua luz e se
siga a sua jornada, seja manso, que a terra herdará. Não desanime, levante, recomece a andar. Há um sorriso e tudo irá se transformar. Deus é a força que irá lhe sustentar. Abra seu coração, Ele vai te guiar, acenda a sua luz e juntos de mãos dadas vamos trabalhar para regenerar. Aceite sua cruz e siga a sua jornada, seja manso e a terra herdará. Seja manso e a terra herdará. Seja manso, seja manso e a terra herdará. Nós vamos preparar, vamos fechar nossos olhos, nos entregando nas mãos de Jesus, nosso Mestre. Possamos sentir essa presença, possamos sentir em dia a paz dos nossos irmãos espirituais que estão aqui conosco. Estão transmitindo para cada um de nós os bons fluidos, a paz, a harmonia, a serenidade. Vamos entregando, sentindo essa presença, sentindo essa luz que vem nos fortalecendo, que vem nos protegendo, que sempre vai nos guiar. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor,
Envia-os a mim, Senhor, Senhor. Querido Jesus, divino mestre amigo, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui juntos para aprender, para compartilhar. Agradecemos a oportunidade do conhecimento, que é como uma luz a nos guiar, a oportunidade de conhecer a verdade, o amor, a oportunidade de conhecer o Evangelho do Cristo e a oportunidade de nos lembrar que somos todos puros de coração, desde a nossa criação, e que possamos resgatar a nossa pureza através do conhecimento, através da oração, através do autoconhecimento, através do olhar para o nosso irmão. Obrigada, Jesus. Obrigada, espiritualidade presente, que proteja, auxilie a todos nós, a todos aqueles que não puderam comparecer, a todos deste bairro, desta cidade, deste país, deste planeta abençoado. Que a sua luz esteja conosco. Assim seja. Agradecemos, Senhor, Senhor, por estes momentos de paz que te sentimos aqui, em vibrações fraternais na estrada da vida, juntos ao bem, na alegria ou na dor, seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus.